Meus irmãos, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja para sempre louvado. Chegamos ao nosso 22º dia do projeto 7 minutos em oração. O texto que eu gostaria de ler para nossa reflexão neste dia encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, um dos textos mais clássicos do Novo Testamento. Ouça com atenção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, intrigado, perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ou você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ficar até aqui o clássico e conhecido versículo 16 do capítulo 3 de João. Eu queria dar 3 informações preparatórias para que compreendêssemos melhor esse texto. O texto nos diz que Nicodemos era um fariseu. A palavra fariseu tem um sentido pejorativo nos nossos dias, mas naquele contexto não tinha. Fariseu era nada mais do que uma seita dos judeus, uma facção extremamente zelosa, severa, legalista dos judeus. Eles eram inclusive muito populares entre os judeus daquela época. Jesus aqui não gosta muito deles, porque Jesus reconhece e identifica na prática farisaica deste legalismo uma tendência à hipocrisia. Porque todo legalismo vai querer encobrir a nossa contradição com a lei, o nosso conflito essencial com a consistência em relação ao cumprimento de mandamentos externos. A segunda informação que eu gostaria de lhes passar é que o texto nos diz que Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Isso não era comum, não era costume que as pessoas se visitassem à noite. Nicodemos quer evitar que as pessoas saibam desse seu interesse, dessa sua curiosidade pela pessoa de Jesus. Por isso ele vai visitá-lo à noite. A terceira informação do contexto é que Nicodemos chama Jesus de Rabi, e Rabi é uma palavra hebraica que significa professor, mestre. Então Nicodemos reconhece uma autoridade e ele diz a razão pela qual ele vê essa autoridade em Jesus. Ele diz: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor, o nosso Deus, não estiver com ele. O problema
é que Nicodemos, ele estava preso por aquilo que ele acreditava, pelos dogmas nos quais ele havia crescido e se tornado um dos principais dos judeus, um dos príncipes dos judeus. E é por isso que Jesus, sem meias palavras, sem dourar pílulas, vai direto ao assunto, olha para ele e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é que significa nascer de novo? Significa que, pela operação eficaz do Espírito Santo, viva-se uma ruptura completa com todas as dimensões que determinaram nossos valores, nossa consciência, nossa vida até aqui, e nos entreguemos de modo absoluto e completo a viver para Deus e em Deus a nossa vida. Nicodemos não poderia agregar à vida que ele tinha a experiência da fé em Cristo Jesus. Ele precisava de um novo nascimento, esquecer o Nicodemos que fora para dar lugar a um Nicodemos que viria a ser. Por isso Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez eu e você estejamos vivendo nesta quaresma um tempo de ruptura radical e profunda. Quem sabe eu e você precisemos experimentar esse novo nascimento, que determina um a partir de aqui para as nossas vidas. Isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Eu desejo que ele faça. E Jesus disse: o Espírito é como o vento. Você ouve o seu barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu desejo, sinceramente, que sejamos tomados por essa liberdade, por esse ser vivendo sob o vento do Espírito. Vamos orar? Ó Deus eterno, colocamos-nos nas tuas mãos e te pedimos que, por graça e por misericórdia, tu nos deis este novo nascimento, essa experiência de transformação e ruptura que glorifique o teu nome e salve as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.